Após os próximos 10 segundos, este canal de mídia social apresentará o culto na Pró-Paróquia Cafarnaum, com um mensageiro identificado em legenda. Eu estou feliz, muito, porque você acessou a esse nosso canal e ficará conosco durante os próximos minutos em adoração ao nosso Deus Pai, ao nosso Deus Espírito Santo e a Jesus Cristo, nosso Salvador. Portanto, orem conosco e insira o seu desejo de perdão pelos nossos pecados cometidos em ações, omissões e indiferenças que temos assim feito contra nosso próximo, nosso Deus e com nós mesmos. Portanto, oremos juntos. Pai bondoso que estás nos céus, fica conosco durante estes minutos de adoração que faremos a Ti. Nos perdoa pelos nossos pecados por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, aquele que vive e reina contigo eternamente. Amém. Peço desculpas pelos infortúnios e defeitos que teremos na exibição desse culto virtual e online, pois não somos profissionais, somos amadores e adoradores do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Sim, tem piedade de nós, Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Tem piedade de nós. Por que duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo caminho abrir? Quando forçado és contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Solta o cabo da nau, toma os remos na mão e na
satisfaz, pois com ele seguro será. Trevas vêm te assustar, tempestades no mar, da montanha o mestre te vê, e na tribulação ele vem socorrer, sua mão bem te pode suster. Solta o cabo da nau, toma os remos na mão e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. Podes tu recordar maravilhas sem par no deserto, ao povo fartou, e o mesmo poder ele sempre terá, pois não muda e não falhará. Solta o cabo da nau, toma os remos na mão e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. Quando pedes mais fé, ele ouve, ó crê, mesmo sendo em tribulação. Quando a mão de poder o teu ego tirar, sobre as ondas poderás andar. Solta o cabo da nau, toma os remos na mão e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Pois com ele seguro serás. Pois com ele seguro serás. Quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração. Quero te ver, Senhor.
exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama o teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama o teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama o teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama o teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, 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 quero te ver. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, 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 quero te ver. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, 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 quero te ver. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, 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 quero te ver. Quero te ver. Quero te ver. Quero te tocar. Quero te abraçar. Quero te ver. Quero te ver. Quero te ver. Quero te tocar. Quero te abraçar. Quero te ver. Quero te ver. Quero te ver. Quero te tocar. Quero te abraçar, quero te ver. Da vida as vagas procelosas são, se com desalentos julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, dize-as de uma vez, há de ver surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos, contas quantas são, recebidas da divina mão, uma a uma, de uma vez,
há de ver surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas, triste é teu lidar, é a cruz pesada que tens de levar. Contas muitas bênçãos não duvidarás, e em canção alegre os dias passarás. Quantas bênçãos, contas quantas são recebidas da divina mão. Uma, dize-as de uma vez, há de ver surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros com seu ouro e bens, lembra que tesouros prometido tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste em que tu vais morar. Quantas bênçãos, contas quantas são recebidas da divina mão. Uma, dize-as de uma vez, há de ver surpreso quanto Deus já fez. Seja teu conflito fraco ou forte cá, não te desanimes, Deus por cima está. Seu divino auxílio minorando o mal, te dará consolo e paz celestial. Quantas bênçãos, contas quantas são recebidas da divina mão. Uma, dize-as de uma vez, há de ver surpreso quanto Deus já fez. Olá, crianças! A história de hoje se chama De que lado você está? O verso para decorar está no livro de João, capítulo 14, verso 1. E diz: Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. A mensagem é: podemos adorar o nosso maravilhoso Deus cada dia. Você já participou de algum programa na igreja? Eu quero dizer assim, um grande programa numa igreja com centenas de pessoas. Geralmente nos sentimos importantes ao ensaiar para um programa. Não podemos cometer nenhum erro. Então a gente fica preocupado e tão preocupado que chega a hora e a gente quase esquece de fazer a nossa parte. Foi mais ou menos assim que aconteceu com Josué, depois da morte de Moisés. Josué caminhava entre as fileiras de tendas. Ele sorria para as famílias ao passar, mas não parou para conversar. Ele precisava se preparar. Precisava ficar sozinho para pensar. Tantas coisas surpreendentes tinham acontecido nos poucos dias passados. Josué rapidamente alcançou a extremidade do acampamento. Ele avançou através dos campos. Caminhou até ter uma visão do Rio Jordão. Então, parou e apenas olhou. O rio estava cheio e perigoso, mas os israelitas tinham feito a travessia e estavam a salvo, e já na terra prometida. Uma vez mais, o maravilhoso Deus de Israel cuidava deles. O povo tinha acabado de celebrar a Páscoa e logo seria tempo de mudar, mas mudar era algo assustador. Os israelitas tinham inimigos poderosos em sua nova terra. Enquanto Josué dava a volta, ele estudava a cidade murada de Jericó. Grandes e altas muralhas, muralhas sólidas. E muito pequeno parecia o acampamento dos israelitas em comparação com as grandes muralhas de Jericó levantadas acima deles. Josué não sabia o que fazer. Como liderar o exército de Israel contra aquela poderosa cidade? Eles não tinham engenhosas armas de guerra. Josué estremeceu ao pensar nos seus soldados pobremente treinados. Eles não estavam prontos para a batalha. De repente, um homem se pôs em pé diante de Josué, empunhando uma espada. Josué enfrentou-o corajosamente e perguntou: De que lado você está? Do nosso ou dos inimigos? Se fosse um soldado israelita, teria algumas explicações a dar.
Josué não permitiria que nenhum soldado deixasse o acampamento. Se o estranho fosse um inimigo, Josué estava pronto para lutar. Nenhum nem outro. Estou aqui como comandante do exército do Senhor. Josué logo percebeu que esse não era um simples soldado. Era o próprio Senhor. Josué se ajoelhou em adoração. Sou o teu servo, Senhor. O que quer que eu faça? Tire as sandálias dos pés. Você está pisando em um local sagrado. Josué tirou as sandálias e adorou o Senhor. Que alívio! Josué estivera pensando acerca dos planos de batalha. Tinha imaginado que haveria uma guerra, que ele seria o general no comando. Agora, porém, ficou sabendo que a batalha era do Senhor. Os planos já estavam prontos e o Senhor estava no comando. Josué não assumiria sozinho a pesada responsabilidade da liderança. O Senhor estava ali. Seu admirável Deus estava com ele. Deus vos guarde pelo seu poder, protegidos e velados, desfrutando seus cuidados. Deus vos guarde pelo seu poder, pelo seu poder e no seu amor, até nos encontrarmos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor. Ó, que Deus vos guarde em sua luz. Olá, graça e paz. Você já se viu tão envolvido em uma situação, em um problema, que não conseguia pensar mais em nada ou enxergar nada além desse problema? De você ir dormir, se é que conseguia dormir, pensando no problema, acordar pensando no problema, passar o dia com o problema ali na sua mente. Isso já aconteceu com você? Situações assim, com certeza, chegam a enfraquecer a nossa fé. Com certeza nos fazem esquecer de quem é Deus, do quanto Deus nos ama, do que Deus pode fazer por nós. Nós só enxergamos o problema e nada mais além dele, só o problema. Mas deixa eu te dizer uma coisa, você sabia que isso já aconteceu com os apóstolos? Aqueles que andavam lado a lado de Jesus, aqueles que viram com seus próprios olhos Jesus realizar diversos tipos de milagres, entre eles multiplicação de alimentos. Eles que viram Jesus andar sobre as águas. Isso já aconteceu com os apóstolos. E aí pode confortar o nosso coração. Se isso aconteceu com os apóstolos, quanto mais comigo, né? Então, normal, a gente pode pensar. Mas nós temos um jeito de que isso não aconteça mais. Se você está envolvido numa situação que está lhe causando desesperança, pelos olhos da fé, você precisa enxergar além desse problema. E a nossa reflexão de hoje é a respeito disso. Do quanto situações assim podem nos deixar cegos e surdos espiritualmente. Vamos, pelos olhos da fé, aprender a batalhar em situações assim. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 8, nós vamos ler do versículo 14 ao 21. Os discípulos haviam esquecido de levar pão e só tinham um pão no barco. Jesus chamou a atenção deles, dizendo: fiquem alertas e tomem cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Aí os discípulos começaram a dizer uns aos outros: ele está dizendo isso porque não temos pão. Jesus ouviu o que eles estavam dizendo e perguntou: por que vocês estão discutindo por não terem pão? Vocês não sabem e não entendem o que eu disse? Por que são tão duros para entender as coisas?
Vocês têm olhos e não enxergam? Têm ouvidos e não escutam? Não lembram dos 5 pães que eu parti para 5.000 pessoas? Quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Eles responderam 12. Jesus perguntou outra vez: e quando eu parti os 7 pães para 4.000 pessoas, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Eles responderam 7. Então Jesus perguntou: será que vocês ainda não entendem? Este é o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado sejas, ó Cristo. A situação que acabamos de ler é a seguinte: 13 homens entraram num barco, os 12 apóstolos e Jesus. Quando estavam já no meio do mar, perceberam de que só havia um pão. Normal se preocupar, não é? Você vai fazer uma viagem, 13 homens e só tem um pão. E aí eles estavam preocupados. E eles discutiam entre si: nós só temos um pão. E aí Jesus fala outra coisa. Jesus fala: cuidado com o fermento dos fariseus. Jesus estava falando do ponto de vista espiritual. O que Jesus estava dizendo era: cuidado com a hipocrisia. Porque momentos antes, Jesus havia discutido com fariseus. Percebe aí? Jesus falava de uma coisa do ponto de vista espiritual, cuidado com a hipocrisia, e eles achavam que Jesus estava falando outra. Nós só temos um pão. Eles estavam preocupados. Agora deixa eu te dar mais um detalhe. Antes dessa situação no barco, eles haviam visto em poucos dias 2 multiplicações de alimentos. Em uma, como lido aqui no texto, 5 pães alimentou 5.000 pessoas. E sobrou. Em outra, 7 pães alimentou 4.000 pessoas. Eles tinham acabado de ver isso dias atrás. E tinham também visto com seus próprios olhos Jesus andando sobre as águas. E estavam preocupados porque só tinham um pão no barco. Será que isso não acontece também com a nossa vida? Estamos num problema e não conseguimos ver nada mais além. E aí Jesus faz com que eles se lembrem e pergunta a eles: não lembram dos 5 pães que eu parti para 5.000 pessoas? E quando eu parti os 7 pães para 4.000 pessoas? Será que vocês ainda não entendem? O tema fundamental dos milagres das multiplicações é: Deus cuidará de vocês. E aí Jesus estava dizendo: vocês não lembram do que eu já fiz? Era como se ele dissesse: vocês não lembram do que eu já fiz? Eu estou aqui, eu sou o mesmo. Vocês não precisam ficar preocupados, porque só tem um pão no barco. Isso acontece também comigo e com você. A gente acaba esquecendo do que Jesus já fez. Esquecemos dos milagres diários. Que tipos de milagres diários? Acordar já é um milagre. Com certeza, se eu convidar você, meu irmão, minha irmã, para fazer um exercício das bênçãos que Deus já lhe deu, você vai se lembrar de muita coisa. Mas então deixa eu te dizer uma coisa: o Deus é o mesmo, ele não mudou. Essas bênçãos aí que você deve estar lembrando: eu estou viva, eu estou num período de pandemia, mas eu estou conseguindo me alimentar, graças a Deus. Eu estou com saúde. Ou minha saúde não está perfeita, mas eu estou me cuidando. Deve estar passando 1000 coisas na sua cabeça. Pense nas bênçãos. Meus filhos estão com saúde. Enfim, exemplos e mais exemplos. Eu me lembro de um hino da harpa cristã, que ele diz: me permita cantar.
Quantas bênçãos dize quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. E verás surpreso quanto Deus já fez. Se você se lembrar de todas as bênçãos que você já recebeu, você vai ficar surpreso. Mas às vezes o problema faz a gente ficar cego, não é verdade? E aí Jesus diz aos discípulos: lembre-se do que eu já fiz. E aí eu digo a você hoje que está me ouvindo, lembre-se do que Ele já fez na tua vida. Ele é o mesmo. Que a gente aprenda também a notar e a agradecer cada vez mais pela provisão dos milagres diários. Deixa eu falar uma coisa sobre esses milagres diários. Ed Dobson foi um pastor nascido na Irlanda do Norte, que aos 15 anos ele foi morar nos Estados Unidos. No ano 2000, ele recebeu o diagnóstico de uma doença chamada ELA, esclerose lateral amiotrófica, que é uma doença incurável e degenerativa. Por conta disso, ele passou a não mais poder fazer muitas tarefas simples. Apesar disso, ele não deixou de notar a mão de Deus nos milagres diários da vida. Ele não deixou de ver esses milagres e não deixou de agradecer por eles. Veja o que Ed Dobson, com essa doença degenerativa, que ele não conseguia fazer coisas simples mais do dia a dia. Veja o que ele escreveu. Que motivos tenho então, Senhor, para ser grato? São tantos. Senhor, obrigado por me acordar hoje de manhã. Senhor, obrigado porque ainda consigo sair da cama. Senhor, obrigado porque posso andar até o banheiro. A lista é muito longa. E ele continua. Em minha jornada contra essa doença, aprendi a me concentrar naquilo que consigo fazer e não naquilo que não consigo. Aprendi a ser grato pelas pequenas coisas em minha vida e pelas muitas tarefas que ainda sou capaz de realizar. Que a gente aprenda a ver e que tenhamos um coração cada vez mais grato pelos milagres diários em nossa vida. O Deus é o mesmo. Que ao final dessa mensagem a gente saia fortalecido nessa certeza. Deus cuida de mim. Deus cuida de você. Repita no seu coração. Deus cuida de mim. Ele é o mesmo. Ele que te deu essas bênçãos que talvez tenha passado na sua cabeça. Se você fez esse exercício, com certeza as bênçãos passaram na sua cabeça. Foram muitas. O Deus é o mesmo. Assim como ele perguntou aos apóstolos: vocês lembram de quantos pães eu alimentei 4.000 pessoas? Eu digo a você hoje: lembra-te dos pães. Lembra-te do que ele já fez. Ele não mudou. Ele continua te amando. Enxerga além do problema. Que Jesus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.
toda igreja precisa se manter. É impossível a igreja sozinha, sem ter nenhuma contribuição, poder subsistir, a não ser que os membros possam contribuir com seus dízimos e com suas ofertas. Toda a igreja é assim. A igreja que você frequenta precisa deste tipo de contribuição para continuar fazendo o seu papel como agência do reino de Deus neste mundo. A Cafarnaum, nossa paróquia, precisa de sua contribuição em ofertas, em dízimos. Quando você devolve os dízimos ou proporciona uma oferta de amor, a igreja consegue, com esses valores, realizar toda a sua obra neste mundo. Portanto, tenha um pouco mais de liberalidade com seus bens materiais, ofertando e devolvendo os dízimos. Afinal de contas, eles não são seus. Tudo que nós ofertamos ou devolvemos vem do nosso Senhor Jesus, o Senhor da glória, o Senhor que também é Rei de todos os tesouros deste mundo. Nós não temos nada, nós apenas usamos. Somos mordomos daquilo que é de Deus. Portanto, o número da conta que aparece nesse momento é o número da conta que você pode fazer um depósito a favor da Cafarnaum. Não está no nome da Cafarnaum, mas está um nome deste pastor aqui, o pastor Getúlio Gutenberg, que no primeiro momento, na primeira oportunidade, vai fazer chegar esses valores aos caixas da nossa igreja. Assim, faça isso no nome de Jesus. Amém. Esta Eucaristia celebraremos com intenções e votos, as quais apresentaremos a seguir.
tendo cada família separado a sua porção de pão e o seu pouco de vinho, vamos celebrar a Santa Ceia do Senhor com as seguintes palavras: pois o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, comei, este é o meu corpo, que é dado por vós. Fazeis isto em memória minha. E depois da ceia, ele tomou o cálice e, tendo dado graças, lhes entregou, dizendo: bebei todos deste, porque este é o meu sangue, sangue da nova aliança, que é derramado por vós e por muitos, para a remissão dos pecados. Fazei isto quantas vezes o beberdes em memória minha. Agora digamos as 3 frases que sempre assim procedemos quando celebramos a ceia. A tua morte, Senhor, nós anunciamos. A tua ressurreição nós proclamamos. E a tua vinda nós esperamos. Vem, Senhor Jesus. Portanto, ó Pai, seguindo o mandamento de teu Filho, comemoramos até que ele venha a sua vida, paixão, morte, ressurreição e ascensão, dando-te graças pelas inumeráveis bênçãos que por ele recebemos. Aqui te apresentamos a oferta de nós mesmos e humildemente suplicamos que aceite este nosso sacrifício de louvor e ação de graças, e te dignes abençoar e santificar com teu Espírito Santo a este pão e vinho, para que nós, revestidos da tua graça e bênção celestial, sejamos unidos com Cristo em tua santa igreja, mediante o mesmo teu Filho, nosso Senhor, por quem e com quem, na unidade do Espírito Santo, seja toda honra e glória a ti, ó Pai onipotente, por séculos sem fim. Amém. E agora, de mãos aclamando aos céus, nós vamos orar como assim ensinou o nosso Salvador Jesus Cristo. Vamos orar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E agora você, com o seu pão que você separou e que já está consagrado mediante as palavras ditas anteriormente, nós partimos o pão e afirmamos que o pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo. E agora, simbolizando o vinho em porção individual que você separou, nós também afirmamos que esse vinho é o sangue de Cristo,
E todos juntos poderíamos dizer assim: pois nós, embora tantos em nossas casas, somos um só corpo. Saudemo-nos uns aos outros com o abraço fraternal do nosso Senhor Jesus Cristo. E logo após, tome do seu pão e do seu vinho, pois os mesmos já estão consagrados pela graça do nosso Senhor Jesus. Amém. E agora, rebanho do povo de Deus, que são vocês, recebam a bênção final. Que o amor de Deus os tome. Que o Senhor Jesus seja elevado em suas vidas como seu maior alvo. Que as doces consolações do Espírito Santo vos contemple. E não se esqueçam, Deus é convosco. Por isso não temam, não tenham medo, não se apavorem. Ele é o seu Deus, Ele te dará força e os ajudará e os protegerá com a sua forte mão. Glórias ao grande eu sou. Aleluias. Amém. Amados irmãos, após a bênção final, nos despedimos, lembrando das palavras do profeta Samuel: até aqui nos ajudou o Senhor. Confiantes, com a plena convicção que Cristo Jesus, Senhor e Salvador de nossas vidas, estará conosco nos dias que estão por vir. Portanto, ide na paz de Cristo, sede corajosos e fortes, no testemunho do Evangelho entre os homens. Servi ao Senhor com alegria, no poder do Espírito Santo. Aleluia! Que fiquemos em paz e o Senhor nos abençoe. Vazio de mim, me esvazio de mim. Só pro teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir. Nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você.